Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão, aprendendo com a oração, nosso sexto encontro. Vamos continuar nossa reflexão, então, aprendendo com a oração, a partir de algumas passagens do Novo Testamento. Vamos hoje ver duas passagens. A cura dos dois cegos. Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 31, e Mateus, capítulo 20, 29 a 34. Ouçamos o primeiro texto, Mateus, capítulo 9, 27 e 31. Quando Jesus saiu dali, dois cegos o seguiram, gritando: "Tende piedade de nós, filho de Davi." Jesus chegou em casa e os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou: "Vocês acreditam que eu possa fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou os olhos deles, dizendo: "Que aconteça conforme vocês acreditaram." E os olhos deles se abriram. Então Jesus lhes ordenou: "Tomem cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Esse é o nosso primeiro texto. O segundo texto, Mateus, do capítulo 20, versículo 29 a 34. Fé e seguimento. Quando estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho. Ouvindo dizer que Jesus estava passando, começaram a gritar: "Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós." A multidão os repreendeu e mandou que ficassem quietos. Mas eles gritaram mais forte ainda: "Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós." Então Jesus parou, chamou os dois cegos e disse: "O que vocês querem que eu faça por vocês?" Eles responderam: "Senhor, queremos que nossos olhos se abram." Cheio de compaixão, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente começaram a ver e seguiram a Jesus. São dois textos distintos, mas que falam desta cegueira. Os textos são quase idênticos, mas o segundo, Mateus capítulo 20, versículo 29 a 34, falta a palavra de Jesus que diz: "segundo a vossa fé." E também a referência do segredo messiânico, que eles não contem nada a ninguém. Capítulo 9, versículo 30. Mateus insiste muito no tema da fé. Vocês creem que eu possa fazer isto? Nós vimos Mateus, agora nesse Evangelho, capítulo 9, versículo 28. Esta pergunta vem sublinhada também na passagem do centurião, quando Jesus diz: "Que suceda conforme a tua fé." Mateus capítulo 8, versículo 13. Quando a mulher do fluxo de sangue toca o manto de Jesus, Jesus diz: "Tua fé te curou." Os cegos se aproximam de Jesus e gritam: "Tem compaixão de nós, Filho de Deus." É uma súplica angustiante. Capítulo 9, versículo 27. Um grito cheio de esperança para ver se são ouvidos. Chegando em casa,
Jesus Cristo coloca a questão se eles acreditam que Ele possa atendê-los e realizar aquilo que buscam. Vocês creem que posso fazer isto? Evangelho de Mateus, capítulo 9, 28. Jesus, então, tendo assegurado a qualidade da fé dos cegos, diz que aconteça conforme vocês acreditam. Capítulo 9, versículo 29 do Evangelho de São Mateus. Os cegos suplicam a Jesus com o título Filho de Davi. Nós encontramos também no segundo Evangelho, capítulo 20, versículo 31. No caso aqui dos cegos de Jericó. É um título humano, filho de Davi, filho do rei Davi. Modo de entender apropriado para os cegos, que ainda não são capazes, de crer no Filho de Deus. É somente quando Jesus lhes devolve a capacidade de ver, é que eles vão poder aprofundar e ver mais profundamente quem é Jesus. Sabemos que a cegueira corporal é uma referência à cegueira espiritual, ao dom da vida, do verdadeiro seguimento, do verdadeiro discipulado de Jesus. Esse discipulado que nós recebemos no batismo. O batismo nos faz discípulos, fazer com que todos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No final, na cura dos dois cegos, nos dois evangelhos, os episódios da cura concluem com uma exultação e ação de graças da multidão, antes de se dispersarem. São Mateus quer sublinhar que os cegos curados, recuperados à vista, foram atrás de Jesus, isso aqui no segundo evangelho, São Mateus capítulo 20, e seguiram e se tornaram discípulos, capítulo 20, versículo 34. Isto é, seguindo Jesus até Jerusalém. Jerusalém é o caminho da cruz. O seguimento que sustenta o discípulo de Cristo, que por meio da sua fé experimentou a misericórdia do Senhor, fazendo triunfar a luz, isto é, o enxergar, o ver, enxergar, triunfar a luz sobre as trevas, a cegueira. Esses dois textos nos fazem rezar. A confiança, no primeiro momento, o seguimento de Jesus, ser capaz de segui-lo até a cruz, Jerusalém, dois elementos importantes para a gente poder refletir, rezar, meditar. Então, esses dois textos nos fazem rezar. A importância da fé para que a graça possa agir em nós e nos fazer passar das trevas, das nossas cegueiras, à luz do seguimento de Jesus. Pense nisto. A sua vida, a tua vida como vocação, a vivência do seu batismo. Peça a Deus a graça do bom discernimento para que essa consciência possa nos impulsionar a sermos cada vez mais fiéis à nossa vocação. Segundo, a centralidade da oração de súplica a Jesus. A pergunta de Jesus ele nos dirige na oração. Vocês acreditam que eu possa fazer isso? A resposta dos cegos é sim, Senhor. Mas qual a minha resposta como discípulo? A minha fidelidade? Qual o tamanho desta fé que eu sou portador? Terceiro, rezar o seguimento de Jesus, o seu seguimento, o nosso discipulado recebido no batismo. Os cegos seguiram Jesus até Jerusalém. Jerusalém é a estrada que conduz à cruz, o caminho da cruz. Não fuja da tua cruz.
Reze a tua cruz, no seguimento de Jesus. Quarto, pedir a Jesus a graça da luz, que possamos enxergar e vencer nossas cegueiras, chegando a conhecer, passar de um Jesus histórico ao Cristo da fé, ao eu creio. Então, ao terminar essa reflexão, vamos retomar dois textos, os dois textos que nós lemos. Leiamos e depois, com a mente, vamos imaginar a cena, os personagens, o povo diante da cena. Procure ver os cegos e Jesus e seu diálogo com os cegos. Rezemos agora, então, diante desse texto combinado na nossa mente, uma oração de exultação e de ação de graças, como o povo fez naquele tempo, diante daquilo que Jesus realizou. É um momento de oração, momento de nos posicionarmos, é o nosso discipulado, é o meu compromisso com Jesus, mas esse compromisso com Jesus só pode ser feito através da fé. Oração sem fé não tem sentido. A oração exige a fé, o amor a Cristo Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.